Cami, vamos falar um pouquinho das relações e como que a gente está deixando o tempo trazer ou poder ser algo de alguma forma favorável dentro do que a gente está promovendo nessas interações, né? E a gente estava aqui conversando um pouco sobre qual que é o nosso tempo de sentir as coisas, e aí a Cami vai falar um pouco sobre isso pra gente. Tá. Você me ajuda nos termos médicos. Porque a gente, enfim, né, chega informação pra tudo quanto é lugar. Se você abre hoje em dia o celular, o Instagram, ele tá cheio de comandos, né? Ele é muito bom. Tem as mães ideais, tudo tem o ideal, né? Tudo tem uma imagem ideal ali sendo passada. E aí no exercício da empatia, de olhar o outro, a gente tá sempre, então, tentando estar nesse lugar pro outro, de não reação e de criar relações mais saudáveis. E isso sim é muito importante, né? Mas a gente não pode deixar de entender que as coisas chegam pra gente e a gente sente coisas em relação às coisas, né? Então, assim, ou ativa uma memória do passado, ou aquilo me é desagradável. Então é muito importante poder estar no próprio corpo e validar, né? Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente sentiu, então às vezes em alguns trabalhos a gente tá junto com as pessoas e a gente pergunta o que elas sentiram em determinado momento e você não tem nem memória do que você sentiu no seu corpo e às vezes você nem sabe nomear, e quando sabe nomear, conjunto de palavras, né? Feliz, triste, com raiva. É muito pobre às vezes, muito pobre, né? Muito legal, por exemplo, com a minha filha, a gente tem o emocionário e a gente abre ele pra falar daqui, qual é a emoção que você tá sentindo daqui. Outro dia eu abri pra falar com ela que eu tava sentindo ali uma emoção e eu acho que eu tava num arrependimento, eu tinha reagido com ela em relação a alguma coisa. Aí eu perguntei pra ela, o que você tá sentindo? Ela falou, todas essas. E eu achei isso muito lindo, né? Da criança falar, é isso, eu tô, tipo, transbordando tudo isso aqui. Mas também trazendo pra ela essas outras palavras, que não são só do lugar comum, de estar feliz ou triste. Então, esse lugar de você poder estar em si, reconhecer, né? Primeiro é sobre você não necessariamente você vai precisar expressar, mas você poder estar naquilo e validando a raiva, inclusive, validando tudo, porque tudo tem um motivo de estar sendo sentido naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou uma pessoa que a raiva, eu ativo ela com facilidade, então eu tenho ela em mim e ela muitas vezes me traz movimento, me traz coragem para algumas coisas, mas às vezes ela sai num caminho que, se muito apressada, depois eu vou me sentir incomodada pelo jeito que ela saiu. E aí uma professora nossa, que é a Lúcia, que é uma professora de filosofia nossa, uma professora de vida, uma mentora nossa, ela traz dos estudos dela, né, e eu posso dizer que é biologia humana, né? Fisiologia humana. Fisiologia humana, ela traz a questão dos 90 segundos, que eu adoro e que eu tenho usado pra mim e que eu gosto de compartilhar com todo mundo, que é quando vem uma confrontação, um julgamento ou uma situação mais tensa, da gente responder muito rápido a ela, né? Então a gente tem essa necessidade, até porque a rapidez ela é valorizada pelo mundo contemporâneo, né? Então quanto mais rápido você for, mais é uma pessoa dinâmica, atenta e, né, pronta, né, para aquilo que você imagina que você tenha que fazer. Só que aí a gente responde muito rápido e diante de situações desconfortáveis, são cortisol e adrenalina, né? São disparados no nosso corpo. Porque nesse momento da tensão, do estresse, o primeiro sistema que é ativado é o sistema simpático. E é o nosso sistema de fuga e defesa, né? E imagina que você está gerando essa primeira reação, quando ela vem muito rápida, a partir do contexto ou de fuga ou de se defender. E o que vem, geralmente, é meio catastrófico, é meio caótico. E talvez seja um pouco até primordial, assim, animalesco, porque a gente precisava lá atrás reagir diante das situações de perigo dessa forma, né? Sim. Mas a gente carrega isso dentro da gente também como, né, uma tecnologia humana, só que diante de outras situações. E normalmente não é um bicho que te aparece na frente, agora é um outro ser humano, né, que vai despertar aquilo em você. E se você, nesses 90 segundos, não é uma regra, mas se geralmente você responde dentro deles, talvez não seja dentro daquilo
que você está integrado ao que você quer colocar, né, dentro da tua relação, da tua comunicação e tudo mais. Então eu tenho usado muito isso de 90 segundos, não é cronometrado, mas eu já sei que são algumas respirações, e respirar também ajuda nesse momento, para poder voltar para mim. Não significa que eu talvez não vá né, trazer o meu ponto de vista de forma mais energética ou de um lugar que me traz um movimento, mas vai ser provavelmente muito mais alinhado com o que eu acredito e com a forma que eu quero me relacionar. Então isso tem me ajudado. Eu estava até aqui comentando com a Alessia a coisa da Elisama Santos, quando tive a oportunidade de trabalhar com ela com educação não violenta, que ela falava que na educação dos filhos dela, ela entendeu que quando eles faziam alguma coisa que despertava uma coisa muito difícil dentro dela, ela aprendeu a sair de cima, né? Pra você não gritar, enfim, toda situação que não seja daquela que você queira ter com seu filho, né? Até porque a criança não precisa disso pra aprender. Então ela saía de cima, e aí eu entendi que a Elisama estava falando desses 90 segundos. Imagina se colocar isso em prática, né? E toda vez que você vai surgir algo, você só gerar um comando na tua cabeça que é tipo, sai de cima, respira algumas vezes, e quando a gente faz isso, a gente ativa o nosso sistema parasimpático, que é um sistema de um estado de relaxamento, de calma, de tranquilidade. Como é que você toma uma decisão? Ou você fala a partir do teu coração, com toda a tua inteligência, com todo o teu conteúdo, com toda a tua expertise, mas de um lugar calmo, e aí sim você traz a sua verdade, que pode vir com potência, com firmeza, com intensidade, mas ela não é de um lugar de que você tá armado, né? Porque uma palavra que a gente percebe, né, muito dentro das relações e dos diálogos é que muitas vezes a gente entra no diálogo armado. E como é que a gente se desarma e entra no estado do parasimpático para poder manifestar aquele conteúdo e tudo que a gente tem com vivacidade, sim, porque não é num lugar morno ou manso, mas é num lugar pacífico, e ele pode vir com muita energia. Que é bom pro outro e bom pra você, né? Você fica... você fala, ai, consegui estar diante daquilo, né? Aquele check que você dá no dia, tá diante disso aqui, eu consegui... né, ter essa clareza e essa presença. Então, 90 segundos, eu brinco, não precisa cronometrar 1 minuto e meio, mas umas boas respirações ali bastam pra gente estar na gente mesmo. Eu acho que esse é o grande encontro de corações, né? E a gente traz isso dentro da Core. Como é que a gente cria esse encontro de corações pro diálogo e para as relações, e é um praticar, né, de se desarmar. E como é que eu me desarmo constantemente para poder entrar dentro de uma relação entre corações. E é muito lindo, né? Como a gente sabe disso, que o respirar e dar o tempo, e tem gente que tem mais facilidade de fazer isso, mas o quanto a gente pode sentir a gente sente isso, a gente tem essa experiência, mas o quanto a ciência, a medicina, a biologia podem embasar isso e falar, tá, acontece também por conta disso, né? Então, como as duas coisas podem caminhar juntas e... Elas caminham juntas. Super! A gente só tá conectando os pontos e fazendo os links aqui. Até!